Fala galera, primeiramente desejando boa tarde. Estamos estreando hoje, nesse exato momento, um novo quadro para o canal, que é Papo de Esquina, um papo totalmente improvisado, onde o Fábio vai falar o que ele pensa, o que ele sente, e desde já sempre pedindo a contribuição de vocês de divulgar nossos conteúdos, dar aquele famoso like e compartilhar para que o YouTube possa divulgar para mais pessoas, né? Bom, todo mundo que conhece o Fábio, que é amigo, que já foi amigo desse cara aqui, sabe os múltiplos talentos que ele tem, né? E dentre esses talentos, ele se destacou por inovar em uma época que nem internet existia, um programa, não sei se todos sabem, que se passou no Marizal, o antigo O Marizal. E o Fábio marcou toda uma geração dos anos 90, inspirado em seus ídolos, né, dessa época. Fábio, como foi para te idealizar? De onde tu tirou essas ideias e o que aconteceu? Bom, primeiramente, boa tarde, né, a todos. E eu na verdade nasci em 20 de novembro de 80, né? Então assim, peguei todos os anos 80, mas foi nos anos 90 que eu parei assim para pensar e me identifiquei, Christian, com uma realidade que a gente precisa ter, que é infantil, né? Então eu comecei com um programa, na verdade a gente queria, né, montou palco, cenário, tinha fantoche. Você também viu um pouco da minha história. Então a gente criou, né, um programa que no caso seria Clube da Criança, né? Então ali seria todo domingo teria essa programação infantil. Infelizmente, na época, né, como estou te falando que é dos anos 90, na época a gente não tinha uma estrutura muito boa e na época a ajuda de empresários não era tão boa como nós desejávamos que fosse. Infelizmente a gente, assim como você falou, né, a gente deu muitos chutes, mas só bateram na trave. Mas a gente não pode dizer que vai morrer ou que uma hora não vai entrar, né? Pode entrar sim. Ei, Fábio, mas eu te digo uma coisa, o programa ele foi realizado, tiveram quantos episódios, né? Eu lembro que ele chegou a ser visto por algumas crianças, né, que já aceitavam essa tua ideia, mas teve quantos episódios, tu lembra mais ou menos? Olha, Cristian, eu nem lembro, na verdade eu fiz assim vários, né? Infelizmente na época, como eu já te falei, não tinha essa tecnologia que hoje nós temos, né? Pra você ter uma ideia, não tinha celular nem que tinha câmera, né? Então como a gente ia filmar, como a gente ia gravar? Então eu fui assim, empurrando com a barriga, fazendo mesmo, criando e fazendo para que as pessoas pudessem saber de um sonho que eu sempre tive, de trabalhar na televisão, de ser artista, de me comunicar com as crianças, né? E com o tempo mais tarde com os jovens, com os adolescentes. Eu acho isso muito importante, ainda mais no mundo de hoje. Fábio, e o sonho ele se estendeu também para o Batelão, né? Ou o Batelão ele tinha a ver com esse mesmo projeto do Marizal, porque ali no Batelão já houve algumas festas americanas, algumas performances como Mamonas Assassina cover do tempo que era sucesso, era o Rick Martin. Ali foi feito também outro palco ou fazia parte do Marizal? Não, o Batelão é aqui hoje, né? É o Hotel Curuçá que funciona, antes era o Batelão na época, e a gente criou uma ideia, né? Apresentou para o seu Batista, que é o dono do hotel, e ele abraçou, né, a nossa causa, abraçou esse projeto muito legal, ele nos ajudou como ele podia, né? Então nós montamos um pequeno palco, na verdade o palco já existe lá dentro, tinha cadeiras, tudo para o auditório, e a gente criou os personagens da época, né? Que era Mamonas Assassinas, o Rick Martin, né? Aí tinha a Xuxa, Mulher Gato, muitas coisas a gente colocou lá para um atrativo para os jovens mesmo, para as crianças, para as pessoas, porque naquela época em Curuçá era muito difícil, era festa, e quem ia na festa naquele tempo era só adulto, né? Nós não íamos na festa naquele tempo, os jovens não iam, os pais não deixavam. Passaram-se algum tempo, talvez alguns anos, e uma das principais qualidades do nosso amigo Fábio foi nunca desistir. Depois de inaugurar o programa no Marizal, se estendendo para o Batelão, foi a vez do que, Fábio? Qual foi a sua nova sacada, a sua nova virada aí? Foi uma novela
novela, né? A gente queria fazer uma novela de época. E eu lembro muito bem que ainda foi na época que a gente viu Chocolate com Pimenta. Aí a gente ia fazer em Curuçá. Já tínhamos escolhido, né, o nome da novela seria O Destino, né? Onde teríamos vários personagens, alguns amigos meus. E quem vai ouvir essa história vai saber, né, que a gente lutou muito, teve muitas pessoas, muitas mãos, na verdade, que nos ajudaram. Teve pessoas de Deus que Deus usou para ajudar a gente. Empresários e pessoas tão legais que nos cederam roupas, carruagem, carro antigo, bicicleta, carroça, sabe? Trajes da época. Então assim, a gente juntou muitas coisas em casa, era um ateliê. Infelizmente a gente conseguiu apenas uma gravação, que foi ainda na casa da Noemi, né, a mãe do Felipe Dark. A gente conseguiu gravar lá, ela seria uma das mulheres da novela, e foi uma tomada só que a gente gravou lá, e a gente não teve mais como sustentar esse sonho, né, porque infelizmente, como eu estou te falando, Christian, na época tudo era muito difícil, então nós tivemos que engavetar o nosso projeto e correr para outra coisa, né? Pro que realmente viesse. E Fábio, então deixa eu ver se eu entendo, né? Quer dizer que vocês já tinham todo o script, tu já tinha feito tudo, idealizado com o nosso amigo Canidé, que era um dos únicos que eu lembro na cidade a ter uma câmera, ele e o nosso amigo Oséias, e figurino pronto, locações, você entrou em contato com o prefeito do tempo e cederam um espaço. Só que o que foi que aconteceu para não executar esse projeto? Vocês bateram mais uma vez aonde aí? O que foi que aconteceu? A gente fomos na época na prefeitura, né? O prefeito cedeu pra gente a guarnição da guarda municipal para que ele fizesse toda a segurança do local, para evitar que carro passasse, como era essa de época, seria aqui na praça, né? Da igreja para a esquina da Câmara, onde só é casas antigas. Então a gente ia trabalhar muito no centro histórico de Curuçá. Aí já tinha feito tudo, onde foi o antigo Olinda, também, que era a Secretaria de Educação, lá seria a Prefeitura de Curuçá, como na época. Sim. E os nossos personagens todos da época. Era o prefeito, seria o Coronel Horácio, que é o dono, né, o patrono da cidade. A nossa querida professora, que Deus o tenha, Laura Mendes, também ia fazer uma participação especial na nossa novela. E muitas pessoas legais. Como você perguntou, né, Christian? Qual foi a nossa dificuldade? Justamente foi isso. Nós precisávamos ter patrocínio para que nós pudéssemos ter os nossos fake, né, da novela. Maquiagem, produtos de café da manhã, de almoço, de janta, coisas de novela, né? Suco, enfim. A gente precisava ter fita, porque a câmera do Canidé era de fita, né? Precisávamos comprar e não tínhamos como ter esse dinheiro. Precisávamos desse patrocínio, esse tão sonhado patrocínio, que não chegou no nosso destino. Infelizmente, mais um projeto que tivemos que engavetar. E olha, Christian, nós já tínhamos todo o script feito, o Canidé, ele já tinha feito todo, sabe, a história da novela, ele dividiu em partes. Olha, Fábio, esse vai ser o primeiro capítulo, sabe, tava lindo de se ver. Eu acho que a gente precisava ter mais um retrato, né, vivo, falado, da nossa história, do nosso município. E Fábio, é justamente essa nossa união e essa nossa parceria que a intenção do canal é não deixar morrer esse sonho. Porque, gente, pela história que o Fábio contou até agora, é realmente de tirar o chapéu. Porque hoje é muito fácil você produzir qualquer conteúdo e ter quem assista. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Mas naquele tempo, o cara fazer tudo isso, ter uma ideia dessa extraordinária e sempre bater na trave, eu acho que o sonho não pode acabar. As mídias sociais estão aí hoje, Fábio, e no que depender da gente, de mim, tu sabe que eu gosto dessa parte criativa também, sempre gostei. A gente vai tentar mostrar para essa nova geração que Curuçá tem história e que os moradores ilustres, filhos dessa terra, também são pessoas talentosas. Não é verdade, Fábio? É verdade, né? Eu acho que o mais importante da gente ter história é a gente poder contar um pouco dessa história, né? Nós aqui em Curuçá temos talento, né? Temos artistas, não só eu, temos muitos artistas. Eu acho que a gente precisa, né? A cidade precisa se organizar mais.
não só em termos da cultura, mas também em termos de ajuda, né, de apoio. Eu acho que precisa abraçar mais a causa da gente, porque a gente vê hoje, Christian, na televisão, a gente não tem uma programação infantil, a gente não tem uma programação voltada para o jovem. Tudo que você abre a televisão só é política, corrupção. Para você ter uma ideia, a gente naquele tempo, até hoje, né, é muito fácil você fazer um videozinho brincando, achando graça, até soltando um pum, já fica famoso. E a gente que cria, passa horas gastando tempo fazendo isso, trazendo projetos, e a gente não consegue nada. Isso que eu fico mais pasmo de ver. Mas infelizmente a gente vive no Brasil, né? Fábio, então, passando mais um projeto adiante, mais um plano, mais uma ideia engavetada por falta de patrocínio, chegou a vez do Fábio se reinventar com mais uma atitude, com mais uma ideia, e criou um personagem. Olha, além do cara criar uma minissérie que envolve diversos personagens, o cara criou também um específico chamado A Sombra da Escuridão, que o Fábio vai falar um pouco do que se trata esse personagem e como ele iria montar essa história. Christian, na época a gente se reunia ali no canto da Câmara Municipal, né? A gente brincava de polícia e ladrão. Aí a gente sentado lá conversando, a gente, antes e depois de brincar, a gente ficava abordando vários temas. E aí eu lembro que a gente conversou, o Davi Mourão, que é meu amigo, né? Inclusive eu tinha escolhido ele para ser um dos personagens da nossa novela. E também a gente ia fazer esse personagem muito engraçado, que tinha uma construção aqui na 15, né, onde a gente se escondia lá quando brincava de ladrão. Então ali fazia um medo, dava um medo, era uma casa assim amedrontada. Aí eu disse, bora fazer um personagem da novela, vai ser A Sombra na Escuridão. Bora, tudo bem. Eu disse, olha, então, eu vou escolher ainda quem vai ser a Sombra da Escuridão e nós vamos fazer a novela. O que seria a Sombra da Escuridão? Nada mais seria do que um homem de preto, né, com uma capa. Ele ficaria nessa construção escondido. Então as mulheres passavam da festa ou da praça, de algum lugar assim, e ele abordava elas, né? É como a gente quis puxar também do lado da novela da Tieta, que tinha a mulher de branco, né, que agarrava os homens da cidade. Aí a gente abordou um tema quase que parecido, né? Nesse caso seria A Sombra da Escuridão. Era um homem vestido de preto com uma capa, uma máscara, e atacava as mulheres da cidade, né? Então isso ia causar um rebuliço todo na cidade, com os guardas e tudo mais. Então assim, foi mais uma história que nós tínhamos, corremos atrás de patrocínio nos comércios locais. Infelizmente nós não tivemos o resultado, né, que esperávamos, e foi mais um projeto engavetado, mas que são sonhos que a gente não pode dizer que nunca vai realizar, né? Fábio, sabe o que é interessante? Eu analisando aqui, nesse exato momento que o Fábio acabou de me dizer, era que todos os sonhos se engavetavam pela seguinte maneira: como não existia mídias sociais, se passava muito de boca em boca esses planos, essas ideias do Fábio. Mas hoje em dia, mostrando através desse canal, e eu espero que chegue essa ideia em muitas pessoas, que vocês compartilhem, quem sabe a gente não possa estar elaborando, né? Então eu acho que o Fábio sempre bateu na trave exatamente por isso, né? Porque não tinha uma mídia grande, eram poucas pessoas ali em volta. O Fábio criava o contexto e logo as pessoas não levavam a sério e se esquecia, né, cara? Mas Fábio, eu não posso deixar de fazer referência. Hoje eu acabei de vir de um episódio lá do Comandeteua. O Fábio disse que tem memórias lá no Bairro Alto. Eu confesso que não conhecia esse lugar, e é o próximo episódio do nosso canal, da TV GC Curuçá, e o Fábio me disse que lá foi palco de um episódio muito engraçado e muito importante aqui da nossa dramaturgia municipal. O Canidé fez um filme lá com o nosso amigo Colgate, que ele corria, e realmente, quando o Fábio me falou isso, me veio na memória esse cenário, que é esses barrancos que tem alto, e o Canidé soltava a pistola e o Colgate corria amedrontado, não sei do que, com um terno, com uma roupa, uma camisa social branca. Resumindo, Curuçá sempre teve talentos e pessoas tentando levar o entretenimento para vocês, né? Sem incentivo, mas com muitas ideias, não é isso, Fábio? E outra, e esses personagens, me conta aí,
Tu se inspirava em quem nas curuçaenses? Conta um pouco da tua participação nesse bloco extremamente importante e tradicional no município, Fábio. É maravilhoso falar das curuçaenses, que é um bloco que resgata toda a nossa história, né, magnífica, não só as curuçaenses. Pois é muito importante falar, né, Cristo, das curuçaenses, que é, né, um bloco que resgata toda a nossa história como ser humano curuçaense, porque a gente precisa ter alguém, não só que conte a nossa história, mas que mostre o que a gente gosta de fazer. Então, assim, eu quero inclusive agora, antes de mais nada, mandar um abraço enorme para o Nélio, que é presidente das curuçaenses, e quero dizer que isso é um papel muito importante, que nós curuçaenses temos todos os anos de sair, que naquele tempo as pessoas falavam muito, quem sai nas curuçaenses é mais gay, é mais isso, aquilo. Não é verdade. Muitas pessoas investem nas suas fantasias, muitas pessoas gastam seu dinheiro comprando, né, mandando fazer para chegar na hora aquele brilho todo, aquele glamour e fazer brilhar a nossa história de verdade. Então, assim, o primeiro personagem que eu saí nas curuçaenses, eu lembro que foi a Ana Francisca, né, de Chocolate com Pimenta. No ano seguinte saí de Cristina de Alma Gêmea, que foi que me levou pra cima mesmo, né? Depois saí de a Lady Kate, né, da Zorra Total. Saí também de Tereza Cristina, né, de Fina Estampa. E eu acho assim que é importante você mostrar o talento que você tem, porque o meu talento, Christian, não é só de mostrar um personagem, mas de costurar, de fazer as roupas igual, idêntica. Eu pegava fotos de revista, eu pesquisava quando eu queria ser Cristina, Tereza Cristina, Ana Francisca, enfim, quando eu queria um personagem, eu pegava do YouTube ou então do Google a foto daquela personagem e eu faria todo igual. Tudo. Então eu acho importante a gente fazer isso para que as pessoas olhem e digam, égua, tá igual. Então nas fotos que vocês vão ver, né, a seguir, vocês vão poder comparar a realidade com a ficção. Então isso é muito importante pra gente. Fábio, e tem até uma concorrência desleal que eu sempre achei no carnaval, que é as curuçaenses, elas saem antes ou é depois dos pretinhos do mangue? Tu lembra mais ou menos? Porque quem sai nas curuçaenses não tem como sair no pretinho do mangue, né? Porque os pretinhos do mangue a pessoa tem que tomar um banho e até se produzir, arrumar sua roupa. Aí fica pra mim essa concorrência. Uns preferem sair nas curuçaenses, outros no pretinho do mangue. Não é verdade, meu amigo? É verdade. Inclusive o Cafá, que é meu amigo, eu tenho um carinho enorme por esse cara. Uma pessoa maravilhosa. E ele já me convidou algumas vezes para sair no pretinho do mangue, lá, né, em cima do carro alegórico, mas eu confesso que ainda não deu para mim, porque eu sempre saio nas curuçaenses. Então, assim, quando a gente está em concentração, as curuçaenses, é a hora que o pretinho do mangue vem, né? Porque o pretinho do mangue é na frente das curuçaenses, então a gente está lá esperando e eles vêm. Então não dá, porque quando eles dão partida, né, pro centro da cidade, a gente já está se organizando para sair logo após. Então não tem como, não dá para casar, né? É o horário, né? Aí eles saem, quando a gente chega aqui, eles já estão voltando. Alguns até sujando a gente, mas estão voltando, né? Mas assim, é muito importante essa história da nossa cidade. Inclusive aqui... Fábio, que outra façanha é essa tua, que eu achei muito legal, interessante, de todo ano no Dia das Crianças estar homenageando, né, essa fase de todo ser humano, que nós também já fomos crianças, sentimos a falta dos programas infantis. O SBT, ele é o único, né, até hoje a manter essa programação infantil. E surgiu aí, da onde surgiu essa ideia daquele boneco, né, do Fábio Índio? Pois é, né, na verdade a ideia do boneco Fábio Índio é um sonho que eu sempre tive de criar, né, de lançar um boneco do Fábio Índio, porque não é para criança, não é só para criança, mas é para as pessoas que gostam de mim, que gostam do meu trabalho, que me acompanham, sempre me acompanharam, para me dar de presente, sabe? Então assim, eu criei, nem que fosse só para mim, mas eu criei, entendeu? Criei, mandei fazer a roupa igual a minha, para ficar bem parecido. Eu
Eu acho importante a gente ainda alimentar essa coisa da infantilidade no adulto, porque a única, como você falou, né, a única emissora que até hoje preza a programação infantil é o SBT, infelizmente, no nosso Brasil, né, outras emissoras mais importantes, como a Rede Globo, a Record, a Band, não transmite programa infantil, só o SBT, que ainda está lutando e com seu programa, que é um sucesso, né, porque a criança gosta de desenho, a criança gosta de ser interativo, de conhecer cores, né, tamanhos, ângulos de coisas. Então a gente precisa passar isso, né, essa sabedoria que nós temos para essas crianças. E isso é muito importante. Fizemos uma retrospectiva da vida do Fábio, do talento do Fábio, da importância dele para o município de Curuçá numa época em que nada disso existia. Hoje tá fácil se divertir. E mudando de assunto, eu tenho o Fábio na minha agenda de celular, acompanho ele no WhatsApp e eu sempre percebo nos status dele que o Fábio ele é um cara de muita fé. Ele sempre está postando algo relacionado a Deus, a incentivo, a esperança e a fé, né? E isso me chamou muita atenção porque eu também tenho fé, acredito em Deus, e é exatamente essa pergunta que eu faço para o Fábio. Se ele acredita num Criador, se ele acredita que exista Deus e qual é a concepção dele de criação? Olha, Christian, eu tenho uma coisa muito grandiosa dentro de mim, que é uma fé enorme que eu tenho. E eu acredito, eu creio em Deus. Quando eu olho aqui atrás, né, nesse cenário mesmo que a gente está vendo de árvores, mangue, né, pássaros voando, aí eu olho assim, você se pergunta, né, quem será que fez tudo isso? Claro que teve um Criador, né? Quando a gente olha essa tecnologia que a gente tem hoje, quando eu cheguei aqui já tinha uma televisão, né? Já tinha uma geladeira, mas teve um Criador para tudo aquilo, então foi o homem que criou. Então, para tudo, quando nós chegamos e vimos árvores, animais, né, os seres viventes, foi nosso eterno e soberano Deus, né, que nos deu a dádiva dessa vida maravilhosa, nos colocou aqui nessa terra onde no princípio era um paraíso, né? E assim, Christian, eu não tenho assim, não me vejo de religião, eu sou de Deus, sabe? Eu creio em Deus, para mim Deus é grandioso. Quem me vê e pode até me julgar de qualquer forma, mas se tem uma coisa que eu tenho muito grande dentro de mim é uma fé, que tudo a vida para mim é como se ela fosse uma moeda, ela uma hora vira. Fábio, muito interessante a tua reflexão, desde já te parabenizo. Também te faço mais uma pergunta, que é: o que movimenta hoje o Fábio? Qual é a esperança do Fábio? Todos esses projetos aí apenas ficaram para serem lembrados. E hoje, Fábio, qual seria o teu diferencial que tu poderia fazer para essa nova geração que está surgindo aí, né? Porque tu sempre foi um cara versátil. A mente criativa ainda está funcionando a todo vigor ou parou? Christian, eu acho que eu só vou parar mesmo quando eu morrer, porque eu já tenho um projeto lindo, meu projeto é muito lindo. Eu vou fazer 40 anos agora e eu tenho um projeto lindo para os jovens, para nossa juventude, para a gente, é um bem-estar de vida, sabe? Para a gente saber conviver com o outro, com o próximo, né? Eu me vejo até ali, Christian, naquele palco, já brincando com as pessoas, conversando. E eu te digo uma coisa, eu tenho um projeto maravilhoso para a nossa cidade. Eu tenho certeza que desse nós vamos bombar. Com a tecnologia que nós vamos ter daqui para frente, eu creio que esse projeto vai casar, né, com tudo que eu estou pensando, analisando, e a gente vai colocar para funcionar o negócio. Bom, Fábio, então desde já eu te agradeço, me despedindo aqui dessa pessoa fantástica que é o Fábio. Além de estar participando hoje da estreia do nosso quadro, é um amigo, sempre foi um amigo, a gente sempre se viu pela rua, nunca a gente deixou de se cumprimentar. E, gente, vai desculpando aí qualquer improviso, porque assim, eu ainda não tenho um material totalmente adequado, né? Como vocês percebem aqui, eu estou segurando com a própria mão, um microfone improvisado, mas eu já estou atrás desse recurso e a gente vai evoluir. O Fábio, ele apenas veio para abrir as portas desse novo quadro, que é o Papo de Esquina, onde a gente vai valorizar as personalidades aqui da terra.
Então, Fábio, quais as tuas considerações finais e fica à vontade para deixar uma mensagem. Christian, eu que agradeço, né, quando eu recebi o convite para fazer essa pequena retrospectiva de um passado que não está muito distante, né? Eu quero dizer assim que para os jovens, né, principalmente para a nossa juventude, que sonhem, que lutem, que corram atrás, que não façam aquilo que você possa mais tarde não se valorizar. Faça aquilo que você possa se valorizar no futuro, que você possa ser olhado com os bons olhos as pessoas que você vai transmitir o seu saber. Eu quero que as pessoas, que todos nós curuçaenses e jovens, que eu já não sou mais jovem, né, mas eu tenho um prazer enorme em trabalhar para a juventude, que é uma juventude que precisa, que necessita. Infelizmente, nós aqui no nosso município nós não temos um atrativo melhor para a nossa juventude, mas eu creio que a gente vai ter no futuro. Obrigado, Fábio. Gente, pedindo, se inscrevam, compartilhem, deixe aquele famoso like. Um forte abraço do amigo Cristo e do amigo Fábio e fiquem com Deus.